18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas até as 7 da noite. Eu e Karime Leão com você e os destaques do dia. Boa noite, Karime. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Começa agora o 18 horas de hoje. Estamos juntos até as 7 da noite. Um salve especial para quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas News, no YouTube, também no Instagram. Boa noite, gente. Boa noite. Karime Leão, a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renunciou ao cargo nesta quinta-feira depois de apenas 45 dias na função. Seu governo é o mais curto da história lá do Reino Unido, hein, Karime? Exato, Carlão. Em seu breve pronunciamento, ela disse que não poderia cumprir o mandato. Bom, só que ela continua no cargo até a escolha do novo líder do governo britânico, que deve ser anunciado até o dia 28 de outubro. A renúncia da primeira-ministra aconteceu depois de uma reunião com os deputados conservadores que pediram a sua saída. Karime, olha só, nesses 44 dias, Liz viveu um turbilhão. Teve a morte da rainha Elizabeth II, um plano econômico rejeitado e a renúncia de 2 ministros chaves. Foram aí alguns dos acontecimentos que marcaram esse mandato aí curtíssimo, né, Karime? Foram o menor da história, né, 44 dias, rapidinho, né? Agora 6h03, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. 2 operações da Polícia Federal cumprem mandados de prisão, de busca e apreensão em Manaus, Karime. Vamos saber como foi o primeiro dia de cumprimento da lei que proíbe a venda de sacolas plásticas no comércio de Manaus. O Tribunal Superior Eleitoral agora pode excluir posts de fake news nas redes sociais. Levantamento revela que Manaus tem a 4ª gasolina mais cara do país entre as capitais brasileiras. 6h04, você no melhor Mix do Brasil. Hoje é quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Os destaques do dia a partir de agora para você aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas até as 7 da noite, hein? 18 horas. E hoje teve Polícia Federal nas ruas direto. Foram 2 operações aqui no estado. Uma para combater o comércio ilegal de ouro e lavagem de dinheiro no Amazonas e mais 6 estados. E a outra para prender um suspeito de pedofilia. Exatamente, Carlão. A operação chamada Gold Rush cumpriu 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Roraima, nos estados do Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima e São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de 118 milhões de reais dos suspeitos. Olha só, a polícia investiga um esquema de lavagem de dinheiro que seria responsável pelo comércio de ouro extraído de garimpos ilegais de Roraima e contrabandeados da Venezuela. A suspeita é que tenham sido movimentados mais de 300 milhões em 20 estados brasileiros. Na outra operação, que investiga uma rede de exploração sexual infantil no Amazonas, terminou hoje com 2 prisões, como explica Rodrigo Soares. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira 2 operações simultâneas com cumprimentos de mandados de prisão e de busca e apreensão em Manaus. A Operação Gold Rush, que investiga um esquema de comércio ilegal de ouro com origem em Roraima e que possui partícipes nos estados do Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Pará, Rondônia e São Paulo, cumpriu ao todo 18 mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados citados. Sobre esta operação, a Polícia Federal ainda não se pronunciou. A outra operação, intitulada Rapina, cumpriu vários mandados. Segundo a Polícia Federal, os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Segundo a delegada da Polícia Federal, Letícia Prado, no primeiro alvo da Operação Rapina, houve o cumprimento de 2 mandados de busca e 1 de prisão preventiva na zona leste da capital do estado. O suspeito é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de imagens de pornografia infantil e possível difusão das referidas imagens. No local foi encontrada uma câmera de vigilância apontada para a cama do investigado. Essa pessoa, ela foi presa em flagrante. A princípio, o cumprimento era só de mandado de busca e apreensão, mas em todos esses mandados foram peritos. Então, no local mesmo, eles já fazem uma investigação
investigação preliminar ali daqueles dispositivos informáticos e através dessa investigação ali preliminar que foi feita no local mesmo, já foi dado voz de prisão para esse indivíduo pelo crime de armazenamento. A Operação Rapina ainda cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Manacapuru. A Polícia Federal informou que não pode dar mais informações sobre o caso para não atrapalhar as investigações. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, Manaus vai ter ônibus gratuito também no segundo turno das eleições. A medida vale apenas para os ônibus do transporte público convencional, hein? A lei que prevê a medida foi regulamentada por decreto publicado no Diário Oficial do Município no dia 28 de setembro, Karime. Pois é, 28 de setembro, bem antes do primeiro turno. Então, ou seja, está valendo desde lá. O segundo turno das eleições está previsto para acontecer agora, no dia 30 de outubro. E nesse dia, o transporte público de Manaus vai ser gratuito das 4 da madrugada até às 6 da tarde, como explica a repórter Odineia Araújo. O Supremo Tribunal Federal autorizou as prefeituras e empresas de ônibus a oferecerem transporte público gratuito no segundo turno das eleições, que será realizado no próximo dia 30. A decisão atende a pedido feito pelo partido Rede Sustentabilidade, que acionou o STF diante de um receio em relação à abstenção nas eleições desse ano. Assim como no primeiro turno, Manaus terá transporte público gratuito neste segundo turno. A medida já estava prevista em decreto e vale apenas para os ônibus do transporte público convencional, que são aqueles ônibus comuns, como informa Alexandre Frederico, vice-presidente de transporte do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O processo eleitoral do dia 30 desse mês, ele acompanha a mesma determinação que houve no primeiro turno. Ou seja, todo o transporte urbano coletivo de Manaus, ele estará à disposição dos seus eleitores na forma gratuita. O vice-presidente de transporte do município, Alexandre Frederico, explica ainda que para que a população tenha transporte gratuito, a prefeitura tem que subsidiar o valor aos empresários. Essa medida é uma onerosa para a prefeitura de Manaus, que através de uma lei estabelecida pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito de Manaus, garante ao ressarcimento de todo o sistema de transporte através de um pagamento subsidiado para garantir esse direito à população. Nós temos o subsídio normal, que a prefeitura paga através da lei do subsídio. E essa gratuidade da eleição é uma lei, é uma outra lei. É essa lei que garante a gratuidade no dia da eleição. A gratuidade no transporte público no dia 30 de outubro vale das 4 da manhã às 6 da tarde. A população pode ficar tranquila que no dia 30, no horário das 4 horas da manhã até às 18 horas, o transporte coletivo será gratuito. Apesar de hoje já existir uma lei federal garantindo a gratuidade, Manaus já pratica transporte de graça nas eleições há mais tempo. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 10 minutos, vamos falar sobre os assuntos de Brasília com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Cadu, então, o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução em que amplia o próprio poder. E agora para excluir posts considerados fake news nas redes sociais. Cadu, explica pra gente mais sobre o assunto, como é que vai funcionar exatamente essa determinação. Boa noite. É uma forma de restabelecer o controle das redes sociais, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Peço desculpas aí pela voz, que tá meio ruim, por motivos rubro-negros, tá, Karine? Saudações rubro-negras, meu amigo. O motivo, esse problema atinge o país inteiro. Bom motivo, é um bom motivo. Bom motivo. Karine, vamos aos trabalhos. Então. Vamos lá. O objetivo dessa resolução, que foi aprovada hoje pelo TSE,
é agilizar a retirada de conteúdos considerados fake news das redes sociais, dando uma espécie de poder de polícia ao TSE, que vai agir sem precisar de uma decisão judicial, mas sim vai agir com base em decisões que já foram tomadas pela Corte. Isso garante uma atuação muito mais célere e rigorosa nas redes sociais. Importante conceituar, Karine, o que são as fake news? São aqueles conteúdos mentirosos que noticiam fatos ou números que nunca existiram, imagens montadas ou manipuladas, cards com informações distorcidas, criados com a intenção aí de distorcer a realidade e dessa forma influenciar no voto do eleitor, né? E o que o TSE decidiu hoje? Primeiro, vai retirar do ar as URLs, que são aqueles endereços eletrônicos que operam de forma fraudulenta até 2 horas, em até 2 horas. Na véspera da eleição, a retirada desse conteúdo acontece em até 1 hora. Segundo, vai remover conteúdos falsos que estiverem sendo amplamente compartilhados nas redes sociais, usando como argumento as decisões judiciais que já foram tomadas. Terceiro, suspender os canais que divulgarem fake news reiteradamente. E, por último, proibir a propaganda eleitoral paga na internet 48 horas antes da votação e 24 horas depois do pleito. Sobre esse ponto, Karine, eu separei um trecho da fala do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, explicando melhor essa medida que vai conter a ação desses sites pagos por candidatos para produzir e também compartilhar conteúdos mentirosos, que é uma triste realidade do jornalismo, da nossa comunicação. Vamos ouvir a fala do ministro Alexandre de Moraes. Todos nós sabemos que a legislação eleitoral replicada depois em resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a legislação eleitoral proíbe propaganda eleitoral nas 48 horas antes da eleição e nas 24 horas depois da eleição proíbe propaganda, publicidade eleitoral. Só que a legislação excepciona a questão de propaganda eleitoral na internet. Só que excepciona propaganda eleitoral na internet gratuita. E nós verificamos um aumento exponencial de monetização de blogs e sites interativos que recebem dinheiro para realizar essa propaganda eleitoral. Então, desde que constatado que a propaganda eleitoral, seja em sites, seja em blogs, na propaganda eleitoral na internet, não é gratuita, também estará proibida 48 horas antes e 24 horas depois da eleição. 18 horas. A gente ouviu a explicação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, a respeito dessas novas medidas para as eleições agora para o segundo turno, não é, Cadu? Isso mesmo, Karine, medidas que prometem ser mais implacáveis contra o conteúdo mentiroso nas redes sociais. E essas medidas foram tomadas em parceria com as plataformas de redes sociais, que prometeram aí ser mais vigilantes em relação às fake news. Isso foi repercussão daquela reunião de ontem, que foi bastante produtiva, digamos, na opinião do próprio ministro. Karine e Carlão. Cadu, olha só, o comando da campanha do presidente Bolsonaro pediu para o TSE cobrar 1,6 milhão de reais de multa ao candidato Lula. Isso porque a campanha de Lula descumpriu ordem do TSE e manteve aí publicações que tentam relacionar Bolsonaro à pedofilia. Cadu, conta pra gente aí essa história. Isso mesmo, Carlão. No domingo passado, dia 16, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a campanha do candidato Lula retire das redes sociais um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, no qual ele sugere que um grupo de adolescentes venezuelanas estaria fazendo programa. Esse vídeo causou um impacto muito forte na campanha de Bolsonaro, associando ele à pedofilia, Carlão. Bolsonaro, inclusive, precisou fazer uma live para desdizer o que disse e depois um vídeo pedindo desculpas ao lado da primeira-ministra Michele Bolsonaro. A gente falou sobre esse assunto aqui no 18 horas, na segunda-feira, né? Acontece que, apesar da decisão do TSE, Carlão, os apoiadores de Lula continuaram explorando esse tema. Por isso, os advogados da campanha de Bolsonaro entraram com uma nova ação no TSE
pedindo que o tribunal multe o candidato Lula em R$ 1.600.000 pelo descumprimento da decisão. Eles alegam que Lula manteve o conteúdo no site, compartilhou conteúdos no Telegram, falou sobre o assunto na entrevista no podcast Flow e também viralizou essa fala no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E pediram também que a presidente nacional do PT, a deputada federal eleita Gleisi Hoffmann, também pague R$ 800 mil por ter contribuído para o que eles chamam de fake news. Então vamos aguardar por mais esse capítulo dessa novela, né, Carlão? Porque está parecendo final de novela mesmo, últimos capítulos aí cheios de emoções. E ainda falando de informações ditas e desditas, Carlão e Karine, perdão, o Ministério dos Direitos Humanos pediu mais 30 dias para tentar explicar ou, se possível, confirmar as falas da ex-ministra Damares Alves, que durante um culto evangélico ela disse que havia uma rede de tráfico humano na Ilha do Marajó, que raptava crianças para fins sexuais e que essas vítimas tinham os dentes arrancados e a dieta baseada em líquidos, né, para facilitar os crimes sexuais. São informações, na verdade, muito fortes que chocaram o Brasil, mas precisam ser provadas. E é isso que o Ministério Público Federal do Estado do Pará aguarda do Ministério dos Direitos Humanos, que conte detalhes da existência dessa rede e explique por que o governo federal não atuou sobre esse caso e, se estiver atuando, por que Damares Alves resolveu contar uma informação que era sigilosa. De qualquer forma, ela estaria prevaricando. Agora, falando sobre propaganda eleitoral na televisão, Carlão, hoje o presidente Bolsonaro falou de propostas, reforçou aí o Auxílio Brasil, a correção da tabela do imposto de renda, dando isenção a quem recebe até R$ 6 mil de salário. Ele também falou sobre o apoio que vai ter do Congresso Nacional, que vai garantir a aprovação de projetos de interesse, como a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Já o candidato Lula divulgou recortes da entrevista que ele deu ao podcast Flow, no qual ele rebateu diversas afirmações feitas por Bolsonaro sobre fechamento de igrejas, banheiros unissex, ligação com o demônio, entre outros pontos aí que vêm sendo pontos chaves aí de fake news contra o candidato Lula. E finalizando o nosso giro, Carlão, saiu hoje o resultado do Instituto Paraná Pesquisas, que aponta Lula com 46,9% das intenções de voto e Bolsonaro com 44,5%, indicando um empate técnico. Brancos e nulos somam 5%. Carlão e Karine. Cadu, só para complementar o vídeo, né, que Bolsonaro gravou, se desculpando por aquela situação sobre as venezuelanas, ele gravou ao lado da primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, e da embaixadora venezuelana Maria Tereza Bellandria, não é isso? Exatamente, tá exatamente. Ótimo, seria então. Um braço. Aí... Seria um braço aí do governo de Guaidó. Pronto. Bom, e um dado apresentado pelo Instituto Datafolha mostra que há 10 dias das eleições, escuta esse dado, gente, 79% dos brasileiros apoiam a democracia contra 5% que dizem aceitar uma ditadura. Cadu, como é que isso existe ainda? Explica pra gente esses 5%. Karine, o que me chamou a atenção nesse recorte da pesquisa Datafolha não foram os 79% que apoiam a democracia, Exato. mas os 5% que apoiam a volta da ditadura militar, né? A gente sabe que foi um período sombrio da nossa história, com a restrição de direitos, o fim da liberdade de expressão, de pensamento, de cassação de direitos políticos, enfim, um período de incertezas e até de insegurança, né? Claro que muita gente quer uma mudança no sistema político do nosso país, mas o Brasil já experimentou um regime ditatorial e concluiu que não podemos jamais retroceder. 11% dos entrevistados dessa pesquisa Datafolha disseram que tanto faz uma ditadura ou uma democracia, ou seja, é um resultado tão perigoso quanto aceitar a ditadura, Karine. Agora, nessa mesma toada, a Câmara dos Deputados está discutindo um novo sistema de governo que é o semipresidencialismo. O grupo de trabalho que discute o tema, formado por deputados federais de vários partidos,
finalizou os estudos e concluiu que o Brasil estaria politicamente pronto para ter um sistema de governo semipresidencialista a partir de 2030, a ser aprovado mediante plebiscito. E o que seria o semipresidencialismo proposto pela Câmara dos Deputados? Seria manter o regime democrático com eleições diretas para presidente da República, mas o presidente da República indicaria um primeiro-ministro que faria o papel de interlocutor com o parlamento. Ou seja, Karine, o presidente da República se preocuparia com a governabilidade e não mais com a relação com o Congresso Nacional, como acontece hoje no presidencialismo de coalizão. A gente conversou com o relator dessa proposta, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Ele está mais preocupado com o conflito de interesses entre os partidos e deixou claro que o semipresidencialismo não interfere nos planos de crescimento dos partidos e que a proposta está dentro da Constituição. Então vamos ouvir o que ele disse. Questão de propor o semipresidencialismo a partir de 2030, evidentemente como uma sugestão, foi uma unanimidade, especialmente por conta desse aspecto, né? Estamos vivendo um momento eleitoral, terão 2 mandatos ainda no sistema presidencialista, né? Então sem qualquer prejuízo a qualquer candidatura ou a qualquer partido político que esteja pretendendo governar o país. Também ficou bem destacado aí por todos e bem referendado no relatório que mudança de sistema de governo não é cláusula pétrea, né? Que cabe realmente ao parlamento decidir sobre isso e que não é obrigatório um plebiscito, mas sugerimos sim a possibilidade aí de um plebiscito. 18 horas. A gente ouviu a fala do deputado federal Samuel Moreira, relator do grupo de trabalho que discute o semipresidencialismo. Cadu. Karine, o relatório desse grupo de trabalho já foi apresentado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve iniciar as discussões no ano que vem. Então, vamos nos preparar que a gente vai discutir brevemente um novo sistema de governo para o nosso país. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Saudações rubro-negras, hein? Saudações rubro-negras. Valeu, tchau, tchau. 6h23, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta esse dado. Manaus tem aí a 4ª gasolina mais cara do país entre as capitais. Isso mesmo, a mais cara, hein? Enquanto em São Paulo, por exemplo, o litro da gasolina custa R$ 4,72. Em Manaus, a gasolina é vendida por média, em média aí, né? R$ 5,14, hein, Karime? Pois é, a 4ª mais cara do país, R$1, né, gente? Né? É muita coisa. Bom, o valor da gasolina em Manaus está acima da média nacional, que é de R$ 4,86. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Odinei Araújo. A gasolina em Manaus só não é mais cara do que em Salvador, na Bahia, Natal, no Rio Grande do Norte e Rio Branco, no Acre. De acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, de 9 a 15 de outubro, o valor mais alto da gasolina foi registrado em Salvador, R$ 5,59. E o menor valor foi em Macapá, R$ 4,48. Já em Manaus, o litro custa, em média, R$ 5,14. Enquanto isso, em São Paulo, por exemplo, o valor médio da gasolina é de R$ 4,72. O valor da gasolina em Manaus está acima da média nacional, que é de R$ 4,86. A Agência Nacional do Petróleo registrou aumento médio de 1,5% no preço da gasolina vendida nos postos de todo o país na última segunda-feira. O aumento foi registrado sem que a Petrobras tenha anunciado reajuste no valor dos combustíveis. A professora de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, explica que Manaus sempre teve os valores mais altos da gasolina em relação às demais capitais brasileiras, ocupando em média o 5º lugar no ranking. É que até chegar ao consumidor, que está no final da cadeia, o preço do combustível passa por muitas etapas e em cada uma delas são agregados impostos. Além disso, o mercado internacional influencia diretamente no preço do combustível. A elevação para o 4º lugar com a gasolina mais cara do país, na avaliação da professora da UFAM, Michele Aracati, ainda é reflexo da pandemia e da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em relação aí ao aspecto do mercado, nós temos que olhar para o mercado internacional que influencia diretamente no preço. Nós temos ainda o mercado internacional que, devido ainda à cadeia produtiva desorganizada, e isso ainda em função da pandemia e do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ainda não conseguiu atender a demanda do mercado como um todo.
E recentemente nós tivemos o anúncio da OPEP, que resolveu reduzir a produção do combustível para que pudesse elevar o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então essa notícia ela sacudiu o mercado como um todo, porque os países temem que falte produto. A professora Michele Aracati lembra que as famílias que já estão sentindo o impacto da inflação devem se organizar para não se desestabilizarem ainda mais financeiramente com o preço do combustível. A gente tem aí o consumidor no final da cadeia produtiva. E as famílias, elas precisam observar muito, mesmo que seja centavos de aumento nesse valor. Então, qualquer elevação no preço dos combustíveis acarreta impactos sobre toda a cadeia produtiva, bem como sobre o orçamento já muito restrito das famílias, em função do processo inflacionário. O peso da elevação de centavos que seja no combustível é muito relevante e vai exigir novos ajustes para equilibrar o orçamento ou mesmo a decisão de buscar um transporte mais viável. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, escuta essa situação, em falta d'água, racionamento de combustíveis e desabastecimento de alimentos. Essa é a realidade em alguns municípios da calha do Rio Solimões, no interior do Amazonas, que enfrentam aí uma das maiores vazantes registradas na história, Karine. Carlão, e 3 municípios já estão em situação de emergência. São eles Tefé, Benjamin Constante e Uarini, com 8.752 famílias afetadas. Outras 17 cidades estão em estado de atenção e 39 em situação de alerta. E o governo do Amazonas anunciou a Operação Estiagem com ações da Defesa Civil e de outras áreas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A seca dos rios no Amazonas já afeta todas as 62 cidades aqui do estado, segundo a Defesa Civil. Os municípios de Benjamin Constant, Tefé e Uarini estão em estado de emergência e por onde passavam as águas, agora há apenas bancos de areia e pequenos córregos. Falta água, racionamento de combustíveis e desabastecimento de alimentos. Essa é a realidade dessas cidades da calha do Rio Solimões, que enfrentam uma das maiores secas registradas no Amazonas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, no município de Tabatinga, por exemplo, no último dia 10 de outubro, a cota do rio chegou a 1 metro, a segunda menor desde o ano de 2005, quando a metragem era de 2 metros. Hoje, o governo do estado apresentou o plano de ação da Operação Estiagem para socorro das famílias atingidas pelo fenômeno da seca. Até o momento, o Amazonas possui 17 cidades que estão em estado de atenção, 39 em situação de alerta e 3 em situação de emergência por conta da seca. A Operação Estiagem, anunciada pelo governador Wilson Lima, contará com investimentos de 50 milhões de reais para a realização de ações na área da saúde, educação e economia. O governo, junto à Defesa Civil, prepara o envio de ajuda humanitária com o envio de cestas básicas e kits de higiene para os municípios mais afetados. O órgão disponibilizará ainda agentes para auxiliar nas ações de resposta por meio da manutenção e instalação de purificadores coletivos de água nas comunidades do Médio Solimões, que atualmente é a calha mais afetada, onde a população vem sofrendo com a falta de água potável. Os nossos purificadores de água, através do nosso projeto Água Boa, a gente tem esses purificadores já aqui na Defesa Civil, que a gente já começa a levar para essas comunidades onde as pessoas têm dificuldade de ter acesso à água potável. Esse é um filtro que a gente capta a água do rio, de uma cacimba, de um poço, e em 4 horas ela está pura, pronta para o consumo. Já na área da saúde, as ações prioritárias envolvem o envio de medicamentos e insumos, como o soro para o tratamento de acidentes com animais peçonhentos. Aquilo que a gente tiver disponível, a gente já vai encaminhar para os municípios. E aquilo, naturalmente, que a gente tiver alguma deficiência ou a gente não tiver disponível no nosso estoque, se a gente puder comprar agora, a gente compra, senão a gente vai junto ao Ministério da Saúde para que a gente possa fazer essas entregas. Já para os produtores dos municípios afetados, a Secretaria de Produção Rural possui como ação direta o Programa de Garantia Safra, ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que garante
oferece condições mínimas para os agricultores sujeitos à perda da sua safra por conta da estiagem ou da cheia. Inicialmente, o programa vai atender os municípios da Bacia do Juruá com 1.502 agricultores. O produtor receberá cerca de R$ 850 caso seja comprovada a perda de pelo menos 50% de sua produção, como explica o secretário da CEPROR, Petrúcio Magalhães. Nesse primeiro momento, apenas a calha do Juruá é que está abrangida para atender os produtores. São 1.500 produtores que já aderiram ao programa Garantia Safra dessa região. Então, sendo comprovada pelos nossos técnicos, aí envolve técnicos do IDAM e da Prefeitura, né, eles sendo comprovada essa perda, esse prejuízo de 50% da produção, a partir de dezembro, o governo federal já vai começar o pagamento desse valor de 850 por produtor. A estiagem de 2010 teve o maior número de municípios em estado de emergência. Foram 10 cidades diretamente afetadas pela seca. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h32. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir, hein? Levantamento aponta que o Amazonas registrou aumento de suicídios e homicídios durante a pandemia de Covid-19. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, quando são 6h33, nós vamos conferir a previsão do tempo já para sexta e amanhã, sexta-feira, final de semana. Vamos saber como vai ser o clima desta sexta com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, esta sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 55% e 97%. O Rio Negro baixou mais 17 centímetros de ontem para hoje. Agora o nível nas águas do Porto de Manaus é de 16 metros e 85 centímetros acima do nível do mar. Mix. Entrevista do dia. Escuta esse dado alarmante. O Amazonas registrou aumento de suicídios e homicídios durante a pandemia de Covid-19. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o autor do estudo, o epidemiologista Jesse Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios aqui da Rádio Mix, do programa 18 horas. Obrigada pela sua presença aqui. Bom, é um dado muito preocupante. Como é que o senhor chegou a esse resultado e como que pode ter acontecido esse aumento simultâneo de homicídios e suicídios? Boa noite. Boa noite, Karime e todos os ouvintes aí da Rádio Mix FM, o Carlão também. É uma pergunta que é bastante plausível, mas eu não saberia explicar como chegamos a esses níveis alarmantes, inéditos e surreais, né? Porque ontem mesmo, durante a realização de um seminário, né, com vários especialistas de diferentes regiões do país, daqui da região norte principalmente, sobre violência e saúde, nós acabamos assustando os especialistas. Por quê? Porque você dificilmente encontra um cenário em que você tem os três problemas, as três causas de morte atingindo patamares inaceitáveis, né? Normalmente você vê algumas cidades com elevados números de Covid, mas não de suicídios, ou elevados de suicídio, mas não de homicídios e de Covid. E aqui, infelizmente, o Amazonas, né, um laboratório a céu aberto autêntico, você viu o aumento simultâneo de homicídios, suicídios e mortes em números explosivos. Portanto, essa é uma resposta que deveria ser dada pelo poder público, pelo governo federal, com o fracasso na política de segurança pública, o governo do estado do Amazonas, principalmente com o desmantelamento praticamente da rede de atenção psicossocial no Amazonas, né? Então, essas seriam os primeiros caminhos para entendermos as razões dessa tragédia que só se prolonga no Amazonas, Karime. E é o único estado do mundo que apresentou registros tão altos assim?
Na realidade, nós não temos conhecimento de nada parecido nem no Brasil, nem fora no Brasil. É algo, inclusive, que se assemelha ao que nós vimos com os 2 picos explosivos de mortalidade por Covid no Amazonas, né? São coisas únicas. Você não vê nada parecido acontecer como aconteceu aqui no estado do Amazonas, né? Então, realmente um indicador que mostra pra gente que as coisas estão muito, mas muito mal no estado do Amazonas. A população está sendo maltratada pelos seus governantes, infelizmente. Agora, são vários fatores que, né, contribuíram para esse aumento aí. Na sua opinião, quais seriam, assim, porque são vários, né? Alguns aí, 3 pelo menos, que você acha que pode ter complicado essa situação de um modo geral? Olha, em relação, acho que o mais conhecido e discutido até o momento, e talvez o mais rápido de responder, seja o do descontrole das mortes epidêmicas, né? Um fracasso no gerenciamento da epidemia. Sim. E, infelizmente, uma falta de estrutura de atenção médico-hospitalar, que é, inclusive, anterior a esta gestão, que é, inclusive, anterior à pandemia. Já em relação aos suicídios e homicídios, é uma situação um pouco mais complicada. A dos homicídios, por exemplo, envolve toda uma questão de violência estrutural, toda uma questão social, econômica e, mais recentemente, Carlão, respondendo a tua pergunta sobre homicídios, essa disseminação cada vez maior do crime organizado, principalmente dos criminosos envolvidos com o narcotráfico de entorpecentes, Carlão. Sim. Já o suicídio é um problema um pouco mais complicado, né? Porque o suicídio é quando as pessoas não são mortas por outras pessoas, Carlão. Elas desistem de viver. E quando as pessoas desistem de viver, abandonam esse mundo material, porque realmente as coisas andam muito, mas muito mal. E um dado interessante, Carlão, essa situação do Amazonas é uma situação muito peculiar que você não vê em outros estados do Brasil. Então é um sinal muito forte de que realmente as coisas estão de mal a pior por aqui, Carlão. Nos dados, só para falar em números, temos alguns números. Eu estava vendo aqui que nos dados de suicídio, a mortalidade suicida sendo 33,5% maior no triênio de 2019 a 2021, em comparação de 2016 a 2018. Estamos falando aí que eram 634 mortes e de 2019 a 2021 passou para 559 mortes, isso aí por suicídio, né? Nesses fatores seriam fatores mesmo só sociais, como a gente conversa aqui com psicólogos. Agora, os dados de assassinatos a gente tem? Esses dados de homicídios, eles mostram que, ao contrário, esse é um ponto importante que o ouvinte da rádio precisa entender. Ao contrário do que você observa no restante dos estados da região norte e no restante do Brasil de uma forma geral, onde você observa a queda no número de homicídios, o Amazonas surpreende com esse aumento, um aumento razoavelmente baixo, né, de 2,4%, mas dentro de um contexto em que você anda na contramão das estatísticas sobre violência do país, reforçando novamente a calamidade que é a administração do estado do Amazonas. Olha, para finalizarmos aí, começarmos a finalizar a nossa entrevista, nesse contexto preocupante realmente, esse aumento de homicídios e suicídios que nós estamos vendo e é simultâneo, qual uma medida ou algumas medidas que deveriam ser tomadas urgentemente, devem ser implementadas para começar a reverter, pelo menos diminuir, a gente começar a ter uma esperança nesse sentido? Olha, em relação aos suicídios, como é um problema de saúde mais abrangente, que envolve vários fatores sociais, econômicos, talvez o mais imediato, Carlão, que nós possamos reagir enquanto sociedade e enquanto profissionais de saúde também, seria revisar toda a política de saúde mental do estado, dos municípios, ampliar as redes de atenção psicossocial nos 62 municípios do Amazonas, para começar por aí, ouvindo as pessoas que sofrem, ajudando essas pessoas que sofrem e, acima de tudo, Carlão,
prevenção, evitando com que essas pessoas cometam esse ato terrível que é o suicídio, por exemplo. Já o homicídio é um problema um pouco mais complexo, né? Ele requer uma atenção maior do nível federal, do nível estadual e de políticas públicas efetivas por parte dos municípios também. Então, é algo que está um pouco meio fora do nosso controle e que de imediato é muito pouco provável que consigamos mudar algo, Carlão. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Gostaria de ressaltar algum outro ponto importante do seu levantamento, do seu estudo, para a gente acentuar aqui? Olha, eu acho que tem um dado surpreendente. Além de todo esse problema que nós vimos de aumento simultâneo de homicídios, suicídios e de Covid-19, esses números, Karime, provavelmente são ainda maiores, porque nós tivemos nesse mesmo triênio avaliado, 2019, 2020, 2021, comparado com os 3 anos anteriores, né? Portanto, 16, 17 e 18, nós tivemos um aumento das mortes violentas com causa indeterminada, ou seja, aquelas mortes que de alguma maneira furtivamente foram mal classificadas e não contam nem como suicídio e nem como homicídio, por exemplo. Ou seja, estamos falando de números ainda irreais, né? Exatamente. Subnotificação. Esse seria o termo correto. Subnotificação. Tá, ok, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no programa às 18 horas. Eu que agradeço, Karime, Leão e todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu. Uma ótima noite. Conversamos com o epidemiologista Jesse Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, nós vamos saber como foi o primeiro dia de cumprimento da lei que proíbe a venda de sacolas plásticas no comércio de Manaus. Esse, portanto, é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Agora 6h43, vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. A polêmica de hoje foi em relação à proibição das peças publicitárias do Asfalto a Manaus e também do Passe Livre pela Justiça Eleitoral. Bom, e aí surgiram várias notícias falsas referentes ao assunto de que portais, blogs e sites não poderiam manter contrato de publicidade com a prefeitura. Nossa, que confusão. É fake news, ô Artemisa? Conta pra gente. Boa noite. Total, Karime. Precisamos entender, né, que nós estamos num ano eleitoral e muita gente sabe disso, mas finge que não sabe. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Então, vamos esclarecer para que essas notícias falsas não se espalhem como verdade. Isso tem acontecido muito, principalmente nesse ano eleitoral. Ontem, inclusive, nós comentamos esse caso aqui no programa 18 horas. Bom, o senador Eduardo Braga, do MDB, ele que é candidato ao governo do Amazonas, ele entrou com uma ação referente a essas peças de publicidade do Asfalto a Manaus e também do Passe Livre da Prefeitura de Manaus. Por quê? Essas propagandas acabavam relacionando aí a parceria da Prefeitura com o governo do Estado. E como nós sabemos, o governador Wilson Lima do União Brasil é candidato à reeleição. Essa decisão não impede que qualquer veículo de comunicação mantenha contratos com a Prefeitura de Manaus. Se falaram isso, é mentira. E eu volto a falar, nós estamos num ano eleitoral e na decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por meio da desembargadora Carla Maria Santos Reis, ela entendeu que as peças publicitárias tiveram o intuito aí de alavancar a campanha de Wilson Lima, ultrapassando aí o equilíbrio, né, da eleição deste ano e acabou configurando claramente em abuso de poder político, econômico e abuso dos meios de comunicação. A Justiça apenas determinou a retirada dessas propagandas. Teve gente comentando que haveria demissão nesses veículos, que os donos de portais, sites e blogs não teriam como se manter. Eu volto a repetir, foi pedido apenas a retirada das propagandas, por se tratar de um ano eleitoral. E os contratos desses veículos, eles permanecem junto à Prefeitura de Manaus. Agora, referente a essas fake news, como o Cadu já comentou, inclusive,
né? O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai buscar aí dar mais agilidade, inclusive ao processo de retirada do ar de fake news nesse período eleitoral. Esse processo, como a gente sabe, né, Karine, Carlão e ouvintes, acaba demorando tanto que aquela história que é mentira acaba virando verdade, né? E agora, com a resolução aprovada pelo tribunal, o conteúdo falso ele pode ser retirado do ar sem a necessidade de múltiplos processos judiciais e de forma mais simples. Perdemos o contato, estamos conversando com a repórter Artemisa Gadelha, falando sobre os bastidores da política local, falando exatamente sobre a determinação, a proibição, né, das peças publicitárias do Asfalta Manaus e também do passe livre pela Justiça Eleitoral. E daí surgiram várias situações, várias notícias falsas referentes ao assunto, de que portais, blogs e sites não poderiam manter o contrato publicitário com a prefeitura. Daí ela estava esclarecendo para a gente que não. Esses contratos seguem, continuam. O que a determinação da Justiça Eleitoral foi só a retirada dessas peças publicitárias. Voltamos, referentes ao Asfalta Manaus e ao Passe Livre. Por quê? Porque são ações feitas em conjunto com o governo do Amazonas e a Justiça entendeu que seria aí sim um reforço à campanha política do atual governador Wilson Lima para a reeleição. Artemisa, não é isso? Isso mesmo, Karine. E só para finalizar, porque a gente já estava falando das fake news em relação à resolução do Tribunal Superior Eleitoral, na retirada, inclusive, dessas notícias falsas, e agora só para finalizar essa parte, a resolução, inclusive, prevê que o Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar, inclusive, que essas fake news sejam retiradas, né, esses canais sejam, inclusive, retirados do ar em até 2 horas, às vésperas da votação. E nas vésperas da votação, a retirada será em até 1 hora daquela fake news. E é bom a gente falar que isso não é censura, gente. Não estão censurando a imprensa. Estão apenas retirando aquilo que não é verdade, aquilo que não é verdadeiro. Karine e Carlão. Artemis, olha só, faltam 10 dias aí para a eleição desse segundo turno. Conta pra gente aí como está essa corrida aqui pro governo do Amazonas. Carlão, o governador do Amazonas, ele que é candidato à reeleição, já falamos disso, né? O governador Wilson Lima, ele que vem aí no ritmo acelerado, já falamos também outras vezes aqui no programa 18 horas. Ele não parou com a campanha no interior, tem feito carreatas, caminhadas e em conjunto, inclusive, com a agenda dele, a agenda do governo, né? Porque ele continua exercendo, né? Continua sendo o governador do estado do Amazonas. Hoje, o dia dele foi mais tranquilo, foi um dia de gravação para propaganda eleitoral e não houve divulgação da agenda externa dele. Já o candidato Eduardo Braga, do MDB, ele teve reunião com os trabalhadores do setor cultural essa tarde e agora à noite, às 7 horas da noite, ele terá uma reunião com representantes da área da saúde. Sabemos que o candidato Braga, né, apoia Lula para presidente e vice-versa. Lula apoia Eduardo Braga. Então, hoje à noite, às 8 horas da noite, vários artistas amazonenses de vários segmentos, músicos, poetas, artistas plásticos e do segmento audiovisual, vão se apresentar hoje na Praça da Saudade em campanha para o presidente, para o candidato a presidente Lula. Segundo eles, é uma ação para ajudar na campanha do candidato petista. A cantora amazonense, Lucilene Castro, ela falou em nome dos artistas que se apresentam hoje. E ela disse que essa reunião é em nome da democracia. Vamos ouvi-la. Ele está também relacionado ao apoio à democracia, que eu vejo que é o maior fator de uma sociedade. Eu acho que é o maior feito de uma sociedade é o respeito à democracia. Então, por conta disso, essa é a minha maior bandeira em apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 18 horas.
Ouvimos então a cantora Lucilene Castro, que vai estar nesse evento às 8 horas da noite na Praça da Saudade. Eu conversei também com o cantor Torrinho sobre essa ação. Vamos ouvi-lo agora. A união dos artistas em torno da candidatura do Lula para presidente da República não significa apenas uma luta contra o retrocesso na cultura, mas o retrocesso no meio ambiente, a defesa do meio ambiente, a defesa da diversidade, retrocesso na defesa da ciência, quer dizer, tudo que significou atraso nesses quase 4 anos de governo que nós temos aí. Então, a única solução que nós temos hoje é a eleição de Lula. Por isso que a gente está se unindo em torno dessa candidatura que interessa a todos nós e que vai fazer o Brasil voltar a ser respeitado, inclusive internacionalmente. 18 horas. Ouvimos então o cantor Torrinho, ele e Lucilene Castro, que estão nessa ação juntamente com artistas hoje na Praça da Saudade, apoiando aí a candidatura de Lula à presidência. Começa às 8 horas da noite. Karine Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. 6h52, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Começou a valer hoje em Manaus a lei que proíbe a venda ou distribuição gratuita de sacolas plásticas por estabelecimentos comerciais. Está valendo. A partir de agora vai ser permitida, inclusive, a distribuição gratuita de sacolas biodegradáveis e retornáveis, Karime. E a repórter Nathalie Moraes explica pra gente mais a respeito da lei. Vamos ouvir. A partir de hoje, a distribuição e venda de sacolas plásticas fica proibida nas grandes redes de supermercados aqui de Manaus. Os estabelecimentos poderão colocar à disposição dos clientes apenas sacolas biodegradáveis ou retornáveis. A lei foi aprovada pela Câmara Municipal de Manaus no dia 12 de abril de 2021. Ainda no ano passado, a legislação foi alvo de críticas por boa parte da população manauara pelo curto prazo de adaptação à regra tanto das empresas quanto para os consumidores. Mesmo aprovada pelo Legislativo, a lei só foi sancionada pelo prefeito Davi Almeida em outubro do ano passado. O secretário de Meio Ambiente aqui da capital, Antônio Stroski, informou que foi constatado um problema técnico no artigo 1º da lei que está sendo tratado pela Câmara Municipal de Manaus. O órgão está articulando uma reunião com representantes dos supermercados e do varejo para fazer o cumprimento efetivo da lei. A SEMAS está articulando reunião com o setor empresarial, representantes dos supermercados e do varejo, para que nós façamos efetivamente o cumprimento desta lei. E há um entendimento que é uma contribuição no conjunto das ações com o objetivo de fazermos a despoluição dos igarapés, notadamente com a presença dos plásticos. Segundo o diretor-presidente do Instituto de Defesa do Consumidor no Amazonas, Jalil Fraste, a fiscalização será de responsabilidade da SEMAS, pois a lei diz que se trata de um crime ambiental e chegou o momento onde as sacolas não podem mais serem vendidas e nem dadas. O estabelecimento que optar pela comercialização da sacola biodegradável ou retornável, ele está sujeito às normas do CDC, pois criou-se um produto, a sacola plástica. Essa sacola, anteriormente, que era dada nos supermercados, porque já estava embutida no custo de operação, e muitos passaram a ser cobradas após a lei de 2021. E agora chegou o momento de que elas não podem ser nem cobradas e nem dadas. A Prefeitura de Manaus retira em média 35 toneladas de resíduos por dia dos rios e igarapés aqui da cidade. Grande parte desse lixo é composto de sacolas plásticas, de garrafas PET, descartáveis e objetos domésticos que poderiam ser reciclados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, só que na prática não foi bem isso que aconteceu. Nossa repórter Nathalie Moraes percorreu alguns supermercados e viu que hoje foi um dia muito polêmico de reajuste a essa nova determinação. Teve supermercado, inclusive, continuando a cobrar pelas sacolas plásticas. Vamos acompanhar. Mesmo após
após um ano com a lei entrando em vigor nesta quinta-feira, os supermercados de Manaus ainda não oferecem sacolas biodegradáveis ou retornáveis. As embalagens não foram encontradas nos supermercados na manhã de hoje. No Carrefour da Ponta Negra e no DB do Distrito Industrial, por exemplo, as sacolas plásticas estão sendo vendidas normalmente. Para os clientes, a sacola biodegradável não pareceu fazer falta, já que os supermercados ofereciam normalmente as sacolas plásticas comuns e também caixas para o transporte de suas mercadorias. E muitos consumidores sequer sabiam da obrigatoriedade da lei das sacolas biodegradáveis. A lei das sacolas plásticas foi questionada durante os 20 minutos de sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado estadual Sinésio Campos usou a tribuna para criticar as várias emendas feitas à lei aprovada pela Câmara Municipal de Manaus. O parlamentar é autor do projeto de lei que cria em âmbito estadual a proibição e distribuição e venda de sacolas plásticas. Ele declara que a proposta que tramita na Assembleia Legislativa é mais completa e atenderia aos interesses de toda a população. Não adianta fazer leis que não pegam, fazer leis que atentam contra o consumidor, aos empresários, aos órgãos de fiscalização e controle, que muitas das vezes fica engessado, impossibilidade de fazer com que as leis aprovadas possam ser executadas. E aqui o que nós construímos é essa lei estadual que eu apresentei em agosto e fruto de vários debates que estamos aqui hoje discutindo de forma coletiva e madura diante de uma lei municipal, depois de vários retalhos que foram feitos, né, tornando com que sacolas, tanto biodegradáveis como sacolas de polietileno, serão proibidos aos supermercados e atacadistas. A educação ambiental e principalmente não pode ser penalizado o cidadão que vai no comércio, vai no supermercado e lá chegando tem que ir com um caixote, com uma caixa de papelão ou então uma sacola do tempo da vovó para fazer as compras. O projeto de lei de número 368 de 2022, de autoria do deputado Sinésio Campos, proíbe a distribuição e venda de sacolas plásticas e educa os empresários para a venda ou distribuição de sacolas biodegradáveis em todo tipo de estabelecimento comercial aqui no Amazonas. O presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, defende o cumprimento imediato da nova regra por parte dos estabelecimentos comerciais, mas também aguarda mudanças que estão sendo discutidas nos âmbitos estadual e municipal. As sacolas que já estavam compradas e que já estão rodando, que é um volume muito grande, ela ia para o aterro da mesma maneira. Então, ele está dando praticamente um tempo que seja utilizado, dizendo que vai ser gratuito. Então, automaticamente, todas as empresas que têm um custo começam a transformar essas sacolas em biodegradáveis. Essas sacolas sendo transformadas em biodegradável, automaticamente, isso daí vai ter que começar a ter uma cultura de educação que cada vez as pessoas usem menos a de polietileno até um futuro que inicia agora, a gente possa eliminar a totalidade dela. O diretor-presidente do Procon Amazonas ressalta que a fiscalização da Lei das Sacolas Municipal é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMAS. Não vamos fiscalizar. A lei municipal prevê uma infração de ordem ambiental e não de ordem do consumidor, portanto nós não temos competência administrativa para a fiscalização desta lei municipal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje passou a valer a lei que proíbe sacolas plásticas no comércio de Manaus. Também hoje, por coincidência, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de uma lei de Marília, em São Paulo, sobre o mesmo assunto. A lei exige a substituição de sacos de plástico por outras de material biodegradável. O ministro do Supremo destacaram a preocupação mundial com a redução do uso de plásticos. A decisão dá aos municípios competência suplementar para editar leis de proteção
ambiental, mas também aponta para a responsabilidade das autoridades municipais com relação ao meio ambiente. Quem mora em Manaus sabe ou já viu como os sacos plásticos poluem os igarapés. O cuidado com o meio ambiente deve ser participação de todos. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.